Bem, amigos do Motobike, chegamos nas Américas. Estamos aqui para comentar um pouco do que rolou na 7ª etapa da Copa do Mundo, que aconteceu em Snowshoe, nos Estados Unidos. A gente teve muitas emoções com vitória de americanos no XCC, tanto no masculino quanto no feminino. A gente teve mudanças de clima de sexta para domingo, né? Isso aí deixou a pista um pouquinho mais difícil de ser percorrida. E a gente também teve vitória inédita no XCO masculino. O Danilão vai comentar um pouquinho para a gente mais para frente. Mas vamos lá então. Hoje a gente está aqui comigo, Gustavo Ramos e Danilo Caruso. E aí, para começar, né, antes do Danilão poder trazer os comentários dele, eu vou falar os resultados da prova feminina. Vou trazer aqui o XCC. Então, no top 5 aí do XCC, a gente teve a americana Gibson ganhando a prova, né? Então, ganhou essa prova em casa. A gente teve a Ana Terpstra na segunda colocação, Jenny Rivers na terceira colocação, Alessandra Keller na quarta e a Yolanda Neff na quinta colocação. Danilão, alguma surpresa aí desse top 5 do feminino no XCC? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo para comentar um pouco da prova e bater esse papo que sempre, enfim, traz insights legais aí, depois de assistir as provas do final de semana. A prova nos Estados Unidos ou as provas nas Américas, né, são provas um pouco diferentes, porque principalmente agora, nesse momento pré-campeonato mundial, que alguns atletas optaram por não vir, dizendo que estão priorizando realmente o campeonato mundial, que está há algumas semanas, na verdade. Semana que vem a gente ainda tem etapa de Copa do Mundo no Canadá, mas a gente tem algumas ausências marcantes, por exemplo, Luana Leconte, Matias Flückiger. E se a gente já vê esses nomes na frente, ausentes, imagine do meio para o final, né? O pessoal que é da Europa, mas não está em equipes tão ricas, então acaba que são etapas um pouco mais, um pouco menores no quesito quantidade de atletas. Inclusive no feminino, se você vê a largada do XCO, você até assusta. Parece que você está vendo uma largada de um campeonato europeu, por exemplo, ou de uma Copa Internacional, pelo número de atletas. É bastante atleta para uma prova normal, mas para uma Copa do Mundo é um pelotão um pouco mais enxuto. E a pista do XCC dos Estados Unidos, né? É uma pista bem rápida. A gente vê que é difícil ter grandes quebras ali, anda o pessoal junto, não tem grandes obstáculos, mas ela tem algumas subidas que são marcantes, ela dura. É claro também que aquela grama deixa o terreno um pouco pesado, então é algo que conta ali com certeza no ritmo dos atletas. Isso ficou bastante nítido no domingo, a gente vai falar disso mais para frente. Mas eu acho que o destaque da prova de CC, não só por ela ter ganhado, mas por a maneira que ela ganhou, foi a americana, a Gibson. Ela, enfim, andou bem, andou na frente o tempo todo e chegou nas voltas finais ali, ela ultrapassa a Keller e meio que passa a Reeves de comprido, consegue abrir um gap, tendo a sua primeira vitória em Copa do Mundo na Elite. Ela que acabou de entrar na Elite, então é legal ver uma atleta tão nova vencendo a prova, né? Vou falar um pouquinho do número de atletas que você comentou, né? Como o número de atletas é reduzido, acaba que a gente não vê aquela largada meio tumultuada, né? Então a gente não teve ali nas provas de domingo, principalmente, aqueles empurrões, queda, pessoal tendo que levantar a bike, né? Então foi tudo mais tranquilo, digamos assim, né? Um ponto positivo até para os atletas que estavam lá. Mas então o resultado de domingo, né, no XCO, a gente teve Alessandra Keller ganhando a prova. Depois, Jenny Rivets na segunda colocação. Ana Terpstra na terceira colocação. A Mona Mitterwalner, falei certo? Mitterwalner na quarta colocação. E a Yolanda Neff fechando a quinta colocação. Duas suíças aí, né? No top 5, que a Suíça a gente já comentou em outras etapas, né, em outros programas aqui, né? Sempre dominam as provas, né?
Sim, e domingo foi uma prova, acho que diferente, que talvez os atletas não esperavam. Principalmente a gente vai ver no masculino, mas o feminino já largou com a pista um pouco úmida, bem mais úmida do que sexta, parecia pra gente. E no meio da prova tinha uma neblinona e parece que começou a chover, o que aumentou. Não foi uma chuva forte, mas foi o suficiente para realmente aumentar o barro. E é um terreno diferente, né? Não é aquele barro grosso que a gente está acostumado no Brasil, que gruda na bike. É mais como ele realmente fica liso, fica líquido, e aquilo devia estar um quiabo realmente. E essa pista, para ajudar ainda, tem muita pedra, né? Tem aquela descida onde o Henrique furou ano passado, que tem muita pedra aparente, solta, e é uma descida super rápida. O Rock Gardens e o trecho da mata, aquele lugar devia estar realmente muito, mas muito liso. A gente via alguns trechos de subida, com as atletas empurrando, né? E com raiz exposta. Então, realmente, essa chuva e o terreno úmido nessa pista mudou completamente a prova que a gente podia esperar quando a gente compara, por exemplo, com a prova que a gente teve o ano passado, né? Realmente outra dinâmica, e as atletas enfrentaram um desafio totalmente diferente. Como eu disse, uma coisa que me destacou no começo foi a prova vazia. Vazia, entre aspas, né? Uma largada mais curta. A Mona, que foi na quarta colocação, na prova típica dela, né? Largou ali no final da primeira volta, ela estava na 17ª colocação, e ela vai, até que ela consegue realmente fechar na quarta colocação, né? O que é impressionante. Essa menina, a hora que ela larga bem, a gente viu algo, na verdade, parecido no masculino, né? Essa prova do masculino foi tão legal que eu acho que eu já citei ela falando do feminino umas 3 vezes. Mas a gente teve uma boa largada também da Kate Kirchner, que é alguém que a gente veio comentando aqui nas nossas conversas com o Del. A gente comentou na semana retrasada que ela vem aí conseguindo subir no pelotão, mas ela largou no top 5, acabou sentindo um pouco o ritmo e foi terminar no top 10, mas a briga ela realmente ficou ali na frente entre Jenny Rivets, Anne Terpstra e Alessandra Keller. A partir da segunda, terceira volta ali, elas abriram. Na primeira volta, quem estava puxando, na verdade, era a Jolanda Neff, e a briga entre a Jenny e a Rivets, acho que foi o que mais realmente ficou destacado, né? A Jenny conseguia abrir um tanto, e a Alessandra Keller estava realmente ali na busca, na perseguição, bem perto. Elas chegaram a trocar um pouco a posição ali, até que a Jenny, em um momento, abre um gap e escorrega na curva e cai. E daí a Keller passa, mas, enfim, a Jenny consegue levantar logo, né, e vir de roda, mas a Keller consegue manter e vencer a prova. Porém, o que foi muito interessante, que mostra realmente que as atletas que estavam na ponta ali, principalmente a Jenny e a Keller, mas também a Anne Terpstra, que estava a perseguindo de perto, chegou não com alguns segundos de diferença, que elas estavam realmente muito rápido, porque quando a gente vê o tempo da Jolanda Neff, que foi a quinta colocada, tem 2 minutos e meio de diferença. É muito grande diferença. Para vocês terem uma ideia, na prova do masculino, o top 10, entre o 10º colocado e o primeiro, tinha 1 minuto e meio de diferença. Então essas 3 atletas conseguiram abrir um gap muito grande. E outra coisa interessante é, mesmo com essa prova tão rápida na frente, a Mona conseguir escalar o pelotão inteiro numa prova com lama, com certeza difícil ultrapassagem, e terminar na quarta colocação. Vamos para o resultado masculino aqui. No XCC, sexta-feira, a gente teve também a vitória do americano, né? Então, o Christopher Blevins levou a primeira colocação. Depois, em segundo lugar, o Vlad Dascalu. Terceiro lugar, Luca Braidot. Depois, em quarto lugar, Sebastian Fini. E em quinto lugar, Titouan Carro. Antes só de entrar na prova do XCC masculino, para poder comentar ela, eu esqueci de uma coisa no feminino, que é a Keller, com essa vitória, ela fica ainda mais ativa ali na briga pelo campeonato, né? A Rebeca não fez uma boa prova. Na semana retrasada ela furou o pneu. Essa semana parece que ela teve um problema na largada e não conseguiu se recuperar.
Então, a Keller está ali ativa, agora realmente brigando pelo campeonato da Copa do Mundo e teve a sua primeira vitória hoje. Então, bem legal para ela, a construção dela aí, sempre estando no pódio, agora vencendo e brigando pelo campeonato. Indo para o XCC masculino, bom, a prova, como eu disse, essa pista de XCC é muito rápida, é difícil do pelotão ele se destacar, né, ter grandes quebras. Então foi uma prova que foi mudando muito o tempo todo. E a gente teve os dois brasileiros largando super bem, foi interessante. Estavam ali no top 15, né? Talvez a gente podia esperar do Avancini estar na ponta e tal, mas principalmente o Cocuzzi ali andando no top 15. Foi bem legal, os dois andaram junto por bastante tempo. No meio da prova, mais ou menos, o Avancini consegue ir para frente e fica bem nítido que o Cocuzzi sentiu o ritmo. Não sei se aconteceu alguma coisa, mas olhando, realmente parece que ele acelerou, conseguiu ficar ali e pesou as pernas, realmente faltou perna para continuar, mas já é legal de ele, enfim, conseguiu encaixar uma boa largada e estar ali na frente. Teve uma coisa impressionante nessa prova, né? Que acho que todo mundo deve ter visto, que foi a queda do Nino. Não dá para entender muito bem o que aconteceu, mas eu achava, na primeira vez que eu vi, eu falei, pô, será que ele bateu na bike da frente? Tava muito perto, o cara freou, a roda da frente deu para ele virar de frente, mas não, tava longe da bike, parece. Então, provavelmente a roda realmente escorregou, porque era numa ponte de madeira, devia estar super lisa, e no que escorregou deve ter travado e ele virou de frente. Ele abandona a prova naquele momento, e isso faz com que, inclusive, ele não largue no domingo. Segundo ele, por dores no ombro e na lombar. Acabou tomando essa decisão, mas diz ele que espera estar de volta firme e forte para a prova no Canadá na semana que vem. E a vitória ficou por Christoph Blevins, que ganhou o XCO no ano passado e é americano, né? Então ele ganhou o XCC em casa aí, numa prova bem típica dele, deixando para decidir no final. Ele tem essa característica, ele consegue, parece que se esconder, e o sprint final dele, a última volta dele é muito boa, por mais que no XCO isso não funcionou tão bem, a gente viu. Talvez ele tenha atacado antes, a gente vai ver isso, mas foi uma prova realmente muito dinâmica, que mudou muito, e o Blevins deixou realmente para decidir no final, passou todo mundo, parecia que de cumprido, 1-1 na volta final e ganhou no sprint. Você comentou isso aí, velho. A gente assistindo a prova do XCO, ficava na expectativa, né, dele ter ele ganhar em casa, XCC e o XCO, né, levar as três conquistas ali, né, mas não rolou. Então vamos aqui pro top 5 do XCO que rolou no domingo. Então, primeiro lugar aí, Valério Serrano. Foi uma vitória inédita dele, né? Acho que ele nunca tinha levado um pódio em alguma etapa. Depois, segundo colocado, Tituan Carro. Terceiro colocado, o Luca Braidotti. Quarto colocado, Christoph Blevins. E quinto colocado, fechando o top 5, Felipe Colombo. E aí, Danilo, a gente teve também situações, igual você comentou no feminino, né? Muita derrapada na curva, principalmente no momento final ali, que a galera dá o sprint final, né? A última volta. E aí foi bem emocionante, né? Sim, é legal falar que o Valeiro, inclusive na sexta-feira, ele estava bem também no XCC. Ele cai numa curva e acaba perdendo o contato, né? E chega no domingo que ele meio que escorrega na mesma curva, mas ele não cai, consegue sair da bike, empurrar. E ainda uma prova muito emocionante, terminou com a primeira colocação. Eu acho que, olha, nos últimos anos, talvez possa afirmar que nos últimos 2 anos, essa foi a prova que mais me tirou da cadeira. Tipo, realmente a prova que mais me chamou atenção, porque foi muito dinâmica. Aconteceu muita coisa ali, cada hora alguém estava na frente. O Carol largou na frente, né? O Carol, não sei como pronuncia o nome dele direito. Mas logo o Alan Hatterley e o Blevins, que estavam perto, conseguem abrir um pouco e o Hatterley vai lá e cai. Parecia que ele estava super forte e vem essa queda.
ele acaba indo para a 10ª colocação, mais ou menos. E daí o que acontece é que a perseguição ali do Schwarzbauer, do Bradot, do Filipe Colombo acaba encostando no Blevins, que tinha ficado sozinho, né? E daí o Blevins vai e fura o pneu. E, enfim, ele fura o pneu perto do ponto de apoio, aproximadamente 20 segundos. Deve ter uma troca ali de uns 25 segundos, mais ou menos, pelo que eu dei uma contada por cima. Então ele toma os 45. Mas ele larga, ele já consegue, na próxima vez que passa no tempo, estar a 30 segundos desse primeiro grupo, e ele vai buscando, ele vai buscando, ele vai buscando. Na 6ª volta, o Blevins chega no Carro e no Bradot, que estão abertos, do Filipe Colombo, do Schwarzbauer, e inclusive nesse momento o Alan Hatter estava junto. Ele chega junto com eles, anda um pouco com eles e ataca, assume a liderança da prova. E daí que é interessante, fica os 3 ali um tempo, né? Porém, o Blevins parece que o Blevins e o Bradot, o movimento dos dois parecia realmente esse, que era tirar o ritmo da prova. Os dois estavam contando com o final da prova, só que talvez eles não contassem que chegasse tanta gente, porque daí Schwarzbauer, não sei, encostou, Filipe Colombo encostou, Valero Serrano encostou. O Valero foi o último a encostar realmente, né? Porque quando o Filipe Colombo chega, o Filipe Colombo também coloca na frente, tenta atacar e cai numa curva. Ele dá 2 pedaladas na frente, entra na curva rápido demais e escorrega. O Valero Serrano fica ali. O Blevins claramente sente o ritmo quando o Valero Serrano ataca, e daí fica por conta do Carro e do Bradot para perseguir ele, mas ele realmente estava mais forte e consegue a vitória. O que é impressionante, porque na primeira parte da prova, se eu não estou enganado, ele passa na 22ª colocação. Então, se a gente já acha foda, né? Aqui eu posso falar, eu acredito. A Mona largar, passar em 14º e terminar em 4º, imagina nessa prova o Valero passar em 22º, numa prova super dinâmica. A gente viu que teve vários atletas atacaram, teve vários problemas na frente, ele passar em 22º e acabar vencendo a prova, né? E conseguir pegar ali o Blevins, né? Porque, se eu não me engano, na 7ª prova, na 7ª volta, uma volta anterior à última aí, o Blevins, quando entra na descida ali, ele desce vazado, que é uma característica dele, né? Dispara de todo mundo, mas depois todo mundo chega. E aí, na última volta, ele não consegue entrar na trilha antes de todo mundo, e aí já era, né, cara? A Valério Serrano tava na frente, mandou ver. Mas, mas, Exatamente. mas essa questão do pneu furado pode ser que tenha comprometido ele em alguma parte, né, velho? Foram muitos ataques que tiveram, né? A questão da pista, porque quando a gente vai olhar a prova feminina começou a chover no meio ali, mas se você for ver as atletas terminando a prova, elas não estavam tão cheias de barro igual os homens, né? Os homens não dava nem para ver o uniforme, cara. E era engraçado que as câmeras mais baixas, assim, ó, eles passavam a câmera, ia só pegando barro, quase que não dava para ver o atleta, fraga. Então com certeza foi muito pesado. Eu ia Tinha, falar tinha uns lugares exatamente. assim, tinha uns lugares que a galera pedalava que você falava, pô, faz força aí, amigão. Eu ia falar exatamente da câmera e outras coisas que ficaram nítidas. É legal assistir prova no barro porque se aprende bastante coisa quando andar no barro. Enfim, eles são muito habilidosos, porque eles passando dentro daquela mata onde tem as raízes para fora, é impressionante, realmente. Aquele lugar devia estar um quiabo de verdade mesmo, tipo, muito liso. E eles acredito que deu tempo deles fazerem aquela troca de pneu, né? Porque começou a chover perto da prova, então provavelmente eles tinham um setup diferente. Então trocou pneu, murchou um pouco o pneu para conseguir andar nessas condições, mas mesmo assim aquilo lá devia estar muito liso. E quando a gente pensa no Blevins, por exemplo, que você comentou que ele ataca, abre na descida, né? O que dá para a gente especular ali é que provavelmente ele atacou antes da hora, né?
faltava muita prova e ele já tinha gastado um pouco de perna para chegar neles, né? Porque nada, ele tomou 30 segundos quando ele furou o pneu. Então, não dá para entender ali muito bem por que ele atacou naquele momento. Talvez era uma boa oportunidade, do ponto de vista, tipo assim, aqui se eu atacar, eu realmente vou abrir. Mas ele realmente não foi capaz de sustentar. E voltando no barro, deu um vai e volta aqui, a gente viu também um tombo, um tombinho tonto, mas que dava para ver o quão estava liso a pista. Do atleta da Giant, Antoniel Felipe, se eu não me engano o nome dele. E na saída de uma curva, assim, na entrada de uma curva, você vê claramente que ele aciona os freios e a bike só vai reto, porque ele não entrou na linha, assim, exatamente na linha certa, digamos. Antonier Philippe, francês, que andou na frente por boa parte da prova, estava ali no top 5 e acabou terminando, se eu não estou enganado, na nona colocação, isso, na nona colocação. Então, tiveram várias dinâmicas na prova ali que aconteceram realmente por causa do barro, né? Provavelmente o tombo do Alan Hatterley. E tudo isso, no fundo, favoreceu quem? Favoreceu o Nino, né? Que caiu, não largou, mas Alan Hatterley não conseguiu fazer, enfim, a prova que talvez ele esperava, fez um oitavo, Dascalu 13º, o que faz com que os pontos no geral se aproximem, mas o Nino continua com a camiseta de primeiro colocado na Copa do Mundo e com certeza se ele for correr no Canadá, se ele conseguir se recuperar, vai estar com a faca nos dentes para fazer alguns pontos e poder chegar na última etapa depois com uma certa vantagem, né? Isso foi um ponto aí, quando começou a prova, a gente ficou na expectativa, né? Quem que vai tomar a primeira colocação do Nino? Acabou que ninguém, né, cara? Mas é Bom, isso. agora para a gente realmente, acho que encaminhando para o final, né, Gu? Um episódio um pouco mais curto hoje, mas uma prova que, pô, pessoal, vale realmente a pena assistir. Foi muito interessante, eu acho que principalmente o social masculino. Aconteceu muita coisa ali, uma prova super dinâmica, que, enfim, que eu falei, uma das provas que mais me deixou vidrado em assistir a prova nesses tempos. E daí, chegando, a gente acha que vale a pena citar o resultado dos brasileiros. A gente teve 5 brasileiros correndo essa etapa de Copa do Mundo. Para começar, a Juju, que não correu na Elite, correu na Sub-23. Terminou no top 15 na Sub-23, o que é, enfim, um resultado bastante interessante. Ainda no feminino, na Elite, a Ercília, que é atleta da TSW, terminou na 29ª colocação. No masculino, a gente teve o Avancini na 29ª colocação, e ele postou nas redes sociais dele essa semana, inclusive, que ele optou por correr no Snowshoe, mas ele não vai correr no Canadá. Acho que provavelmente visando a recuperação dele, ele disse que estava com alguns problemas de trato respiratório na semana retrasada, então acredito que seja essa a ideia e não sei se ele vai acabar correndo Taubaté aqui no Brasil, já que ele vai estar no Brasil, não sei quais são as ideias dele. O Ulan terminou na 31ª colocação, que é bastante legal também, e o Cocuzzi na 38ª, só que eu acredito que com destaque, ele largou super bem, andou ali no top 15, top 20 por um tempo, e ele postou que ele teve um furo de pneu na terceira volta, perdeu algum tempo, foi para 50ª alguma coisa, conseguiu recuperar para 38ª. Então, realmente muito bom. E acredito que a gente conseguiu tocar em todos os pontos, Gustavo. Faltou alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, cara. Acho que a gente pode fechar. Semana que vem já tem mais uma etapa, né? Essa vai ser rodada dupla de novo. Então a gente está. Faltam 2 etapas da Copa do Mundo, né? Essa foi a 7ª, vamos para a 8ª etapa agora que vai ser no Canadá. Tá sendo um campeonato difícil, né, cara? Porque a gente teve várias rodadas duplas seguidas. Inclusive, nesse mês de julho, foram 3 etapas, né?
uma rodada dupla no início do mês, agora no final do mês. Então os atletas estão um pouco, imagino, muito cansados e logo já tem o Campeonato Mundial, né? Então, Exatamente. provavelmente alguns vão tomar essa estratégia de talvez nem correr o Canadá, né, velho? Eu acredito que quem esteja na América vai correr, né? Porque já está lá. Agora, a pista do Canadá, provavelmente posso afirmar que é a pista mais técnica do ponto de vista de obstáculos difíceis de passar, sabe? Tem descidas que são realmente perigosas, talvez, difíceis de transpor. Uma pista legal, com certeza bem boas disputas por aí. E uma coisa que eu tinha cantado, eu acho que na segunda etapa da Copa do Mundo, quando a Rebeca estava vencendo as etapas ali, né? Falei, pô, mas esse ano a gente tem 9 etapas de Copa do Mundo. Então a coisa provavelmente vai ser diferente, o jogo vai mudar, e a gente realmente viu mudando no feminino, Rebeca vencendo algumas etapas consecutivas e agora dando esse gift. No masculino, a gente está vendo aí cada semana atletas novos vencendo, né? O Valeiro vencendo agora, as etapas passadas, Bradô vencendo, então nomes novos aparecendo. Então realmente gera essa dinâmica diferente na temporada. E talvez, por ser muito difícil se manter em forma durante toda a temporada, isso acaba sendo uma vantagem para os atletas que não estão ali ainda, né? Porque eles conseguem fazer uma preparação para um momento da temporada que talvez nem todo mundo esteja próximo ao seu 100%. Perfeito, cara. Então, pessoal, é isso. Nós vamos fechando por aqui. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os links para quem quiser assistir as provas novamente. Igual o Danilão falou aí, foram provas muito legais. Uma etapa assim né, muito técnica por causa da lama, né? Então vale a pena assistir. E aí, para fechar mesmo, então, só passar o cronograma aqui. Semana que vem a gente vai ter mais uma prova no Canadá, em Mont Saint-Anne, que é a 8ª etapa. Depois, dia 24 de agosto, a gente tem o Campeonato Mundial, que vai ser em Les Gets, na França. Les Gets foi uma etapa do ano passado, né? E aí, igual o Danilo falou, vai ser uma prova bem técnica. Então, vamos ver como é que vai rolar isso aí. E, para fechar, a Copa do Mundo, a nona etapa, né? Que vai ser em Val di Sole, na Itália, no início de setembro, de 2 a 4 de setembro. Então, a gente vai ter mais uns 3 finais de semana aí de muita emoção. E é isso. Vamos fechando por aqui. Um forte abraço para todo mundo. Se liga aqui no canal, né? Dê o joinha, curte o vídeo, compartilha para todo mundo. E é isso aí. Danilão, um abraço. Valeu todo mundo. Vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.